Que alegria podermos estar juntos nessa manhã aqui do coração de Roma para vos falar sobre essa grande festa de São Francisco de Assis. Hoje acordamos com esse grito que o Senhor deu a Francisco: Francisco, reconstrói a minha igreja. E em Assis, onde tive a graça de estar também, nessa pequena igrejinha, a Porciúncula, onde ele vai escutar, reconstrói, então ele acha que é primeiro a igreja de pedras, mas rápido ele descobre que o Senhor tem uma obra bem mais importante, que é a reconstrução espiritual da sua igreja. Então que o Senhor nos dê também a nós esse chamado bonito de reconstruirmos a igreja, não com críticas, não com oposições, mas com amor, com o zelo de servir, de ajudar, ajudar todos a que todos sejam salvos. Bonito quando percebemos que em todas as nossas casas tem o crucifixo de São Damião, justamente por isso, para reescutarmos todos os dias: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. Um jovem que tinha tido uma vida completamente pagã, mas que se converte e que vai ajudar a reformar a igreja. Jonas 1, 1 a 2 e 1 a 11. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, filho de Amati. Levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e anuncia contra ela que a sua maldade chegou até mim. E Jonas levantou-se para fugir para Tarse, para longe da face do Senhor. Ele desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou para ir com eles para Tarsis, para longe da face do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento violento, e houve no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de naufragar. Os marinheiros tiveram medo e começaram a gritar, cada qual para o seu Deus. Lançaram ao mar a carga para aliviar o navio. Jonas, porém, havia descido para o fundo do navio, tinha-se deitado e dormia profundamente. O comandante do navio aproximou-se dele e lhe disse: como podes dormir? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez o Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E eles diziam uns aos outros: vinde, lancemos sorte, para saber por causa de quem nos acontece essa desgraça. Eles lançaram as sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então disseram: conta-nos, qual é a tua missão? De onde vens? Qual é a tua terra? A que povo pertences? E ele lhe disse: sou hebreu e venero ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens foram tomados de um grande temor e disseram: o que é isto que fizestes? Pois os homens sabiam que ele fugia da longe da face do Senhor, porque lhes tinha contado. Eles lhes disseram: que te faremos para que o mar se acalme em torno de nós? Pois o mar se tornava cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se acalmará em torno de vós. Porque eu sei que é por minha causa que esta grande tempestade se levantou contra vós. Então os homens remaram para atingir a terra, mas não puderam, pois o mar se tornava cada vez mais tempestuoso contra eles. Invocaram então o Senhor e disseram: ah, Senhor, não queremos perecer por causa da vida deste homem, mas não coloques sobre nós o sangue inocente, pois tu agistes como quisestes. E tomaram Jonas e o lançaram ao mar, e o mar cessou o seu furor. Os homens foram então tomados por um grande temor para com o Senhor. Ofereceram um sacrifício ao Senhor e fizeram votos. E o Senhor determinou que surgisse um grande peixe para engolir Jonas. Jonas permaneceu nas entranhas do peixe 3 dias e 3 noites. Então o Senhor falou ao peixe e este vomitou Jonas sobre a terra firme. Essa passagem de Jonas é extraordinária. Jonas foge da cidade, foge da presença de Deus e tenta arranjar um meio para escapar. E o meio é pegar esse barco. Mas a tempestade vai acordar a consciência de Jonas. É a tempestade daquele que foge da vontade de Deus. Nós temos 2 tipos de tempestade. A tempestade daquele que está dentro da vontade de Deus, porque há combates, porque há dificuldades, mas a tempestade que é bem pior, daqueles que fogem da vontade de Deus. E aqui, justamente, Jonas vai fazer essa experiência e a sua consciência é iluminada. Quando à volta dele lhe perguntam: mas por que toda essa tempestade? Quem é você? Qual é a tua missão? O que é que te acontece? E ele mesmo tinha dito:
a esse povo do barco, eu estou fugindo longe da face do Senhor, a sua consciência é despertada e ele aceita ser lançado ao mar para que o povo do barco não pereça. Esse suicídio vocacional, a pessoa sabe que é chamada, a pessoa sabe que ela deve ir numa direção, mas ela faz exatamente o contrário. É terrível essa atitude. E depois ela desiste, ela poderia ter dito, não, me levem de volta, eu tenho que voltar na cidade, eu tenho que fazer a vontade de Deus, eu tenho que voltar para a presença de Deus. Mas não, ela prefere morrer, morrer do que lutar pela sua vocação, que vai provocar 1000 mortes por dia. Reparem, parece mais fácil morrer e fazer abortar a nossa vocação do que morrer 1000 vezes ao dia para salvar a nossa vocação. Sendo lançado ao mar, ele vai provocar essa pacificação da tempestade e o povo vai se converter, porque eles vão ver que, de fato, é o Deus do céu e da terra que faz as tempestades e que pode acalmá-las. Mas esse peixe, essa baleia que vai engolir Jonas, é sinal desse peixe ictus dos cristãos, para que é como se Jonas vai ser novamente gerado. Agora ele tem que ser gerado como um outro Cristo, aquele que vai morrer e ressuscitar ao fim de 3 dias. E aí o Senhor vai pôr Jonas de novo na terra firme do seu chamado. Pensamos essa metamorfose, pensamos essa transformação nas nossas vidas e pensamos que os nossos chamados sejam salvos e não abortados, que não hajam suicídios vocacionais, mas ao contrário, que aceitemos morrer 1000 vezes ao dia para não matar o chamado de Deus em nós. Jonas 2, vamos rezá-lo como um salmo. Então Jonas orou ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e ele disse, da minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do seio do Sheol pedi ajuda, e tu ouvistes a minha voz. Lançaste-me nas profundezas do seio dos mares, e a torrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. E eu dizia, fui expulso diante dos teus olhos. Como poderei contemplar novamente o teu santo templo? Quando a minha alma desfalecia em mim, eu me lembrei, Senhor, e a minha prece chegou a ti, ao teu santo templo. Então, o Senhor vai fazer com que esse momento de ser gerado de novo seja um momento em que Jonas pede ajuda. Jonas, em vez de fugir, pede ajuda. Ele clama ao Senhor e ele toca as profundezas. Ele vai fazer uma experiência de mergulhar no mais profundo de si para tocar as profundezas da sua existência. Pedir ajuda em vez de fugir. Eis aquilo que nós temos que aprender hoje com esta Léxio. Quando há tempestades vocacionais, e existem sempre, é preciso pedir ajuda, é preciso ser humilde. Lucas 10, 25 a 37, e eis que um legista se levantou e disse para experimentá-lo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse, que está escrito na lei. Como lês? Ele então respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse, respondestes corretamente, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo se justificar, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Jesus retomou, um homem deseja de Jerusalém a Jericó e caiu no meio dos assaltantes. E após tê-lo despojado e espancado, foram-se deixando-o semi-morto. Casualmente, crescia por esse caminho um sacerdote, viu e passou adiante. Igualmente, um levita, atravessando esse lugar, viu e prosseguiu. Certo samaritano, em viagem, chegou junto dele, viu e comoveu-se de compaixão. Aproximou-se, cuidou de suas chagas, derramando óleo e vinho. Depois colocou-o no seu próprio animal, conduziu-o à hospedaria e dispensou-lhe cuidados. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo, cuida dele, e o que ganhares a mais, em meu regresso te pagarei. Qual dos 3, em tua opinião, foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E ele respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus lhe disse, vai e faz também tu o mesmo. Se queremos reformar a igreja, usemos de misericórdia com a igreja.
Se queremos converter alguém, façamos misericórdia a esse alguém. Se queremos ser santos, não tenhamos olhos cegos que não veem os pobres à nossa volta. Tenhamos um coração que se enche de compaixão e que cuida, e que vai até o fim dessa compaixão. É isso que hoje celebramos com São Francisco. Nasce em Assis, na parte da Umbria, na Itália, e em 1182, e era um jovem muito orgulhoso, muito rico, muito cheio de si, e se tornou o santo, um dos santos mais populares dos santos italianos. Aos 24 anos renunciou a toda a riqueza e decidiu desposar a senhora pobreza. Francisco, quem é melhor servir, ao amo ou ao criado? E ele respondeu, ao amo. Então por que transformas o amo em criado? Replicou a voz. No início da sua conversão, ele foi como peregrino a Roma e vivendo como ermita e na solidão, quando recebeu a ordem do Santo Cristo na igrejinha de São Damião, vai, reconstrói a minha igreja que está em ruínas. Bonito nós podermos estar aqui em Roma também para reescutar esse grito. E depois ele vai em missão, numa perfeita alegria, sendo pobre, casto e obediente. Ele vai então nessa igrejinha chamada Porciúncula, e era o lugar em que Francisco gostava de se reunir com seus companheiros, e todos eles pediam esmola, trabalhavam no campo, pregavam, visitavam e consolavam os doentes. A partir daí começaram a série de viagens missionárias, Roma, Chipre, Egito, Síria, até os lugares santos. Quando voltou à Itália, em 1220, encontrou a sua fraternidade toda dividida. Parte dos frades não compreendiam mais a simplicidade do Evangelho. E aí Francisco vai ser muito interpelado. Em 1223, vai a Roma para obter a aprovação mais solene da regra como ato culminante da sua vida. Na última etapa da sua vida, recebe no Monte Alverne os estigmas de Cristo em 1224. E já enfraquecido por tanta penitência, cego de chorar pelo amor de Deus que não é amado, São Francisco entra na igreja de São Damião e encontra-se rodeado pelos seus filhos espirituais e assim recita ao mundo o cântico das criaturas. O seráfico pai, São Francisco de Assis, retira-se então para a Porciúncula, onde morre deitado nas humildes cinzas a 3 de outubro de 1224. Passado 2 anos incompletos, no dia 16 de julho de 1228, o pobrezinho de Assis é canonizado pelo Papa Gregório X. E aí, São Francisco vai nos dar essa palavra de hoje, dizendo assim, não nos convém sermos sábios e prudentes segundo a carne, mas tenhamos antes de ser simples, humildes e puros. Jamais desejamos ficar acima dos outros, mas prefiramos ser servos e submissos a toda a criatura humana, por causa de Deus. Sobre todos os que assim agirem e perseverarem até o fim, repousará o Espírito do Senhor e fará neles sua casa e mansão. Serão filhos do Pai Celeste, pois fazem suas obras e são esposos, irmãos e mães do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aceitemos ser submissos, aceitemos sermos pequenos para reconstruir a igreja. Longe de nós as arrogâncias, longe de nós as ideologias, longe de nós os espíritos de partido e de oposição. Amemos a igreja para torná-la mais bela, para torná-la mais una. Sou a irmã Maria João, consagrada na comunidade Sementes do Verbo, e é uma alegria fazer parte desta fundação da nossa casa em Roma, ser esta primeira equipe que vai para manifestar a nossa alegria de fazer comunhão com o Papa, de alargar toda a nossa missão a toda a Igreja. E é também uma alegria podermos estar morando na casa das Irmãs Mínimas da Paixão, nessa casa onde a sua fundadora, Helena Aiello, morou e também morreu
hoje em dia as irmãs guardam o quarto como ela tinha. E então essa obra de manifestar comunhão com todos os carismas, essa universalidade, sermos as sementes que vão ser lançadas para a vida do mundo. É uma grande alegria, contamos com a vossa ajuda, contamos com a vossa oração e também contamos com todos os dons que vocês possam nos ajudar a estar construindo esta missão. Deus abençoe. Beata Helena Aiello prega per noi. Cantemos juntos esta música com as suas palavras. Cuore di Gesù, tu sai. Cuore di Gesù, tu puoi. Cuore di Gesù, tu vedi. Cuore di Gesù, provvedi. Sacro cuore di Gesù, pensaci tu. Cuore di Gesù, tu sai. Cuore di Gesù, tu puoi. Cuore di Gesù, tu vedi. Cuore di Gesù, provvedi. Sacro cuore di Gesù, pensaci tu. Olá, meu nome é Alissa, sou noviça como Comunidade Sementes do Verbo. É com grande alegria que eu e mais 3 irmãs da nossa comunidade estamos sendo enviada para a Ilha das Masbate, nas Filipinas, na Ásia. Lá tem a Fazenda da Esperança, que ajuda as pessoas a recuperar da dependência das drogas. E eles pediam ajuda da nossa comunidade nessa obra da misericórdia. Se você está assistindo esse vídeo, se você pode nos ajudar, ajuda-nos com sua oração, com sua doação. Muito obrigada.